I am getting chills all over my body. O canal Midwest Ghost Hunter estava em mais uma investigação arrepiante. Dessa vez, ele foi investigar um dos lugares mais assombrados de Iowa, nos Estados Unidos. Ele estava na Mansão Malvin, que é um local histórico e com muitos acontecimentos assustadores. Essa mansão foi construída em 1870 e originalmente era uma pousada de beira de estrada, mas anos depois acabou se tornando um centro de cuidados. Nesse local, os pacientes passavam por todo tipo de abuso físico e psicológico. E com tanta história obscura, não é de se admirar que esse local seja palco de atividades paranormais. Assim que ele entrou na mansão, se aproximou de um quadro, e esse quadro é do capitão Jacob Colore. Ele foi o primeiro proprietário da casa, e dizem que o fantasma dele até hoje assombra esse local, sempre de forma hostil, pedindo para que os visitantes saiam. E para a surpresa dele, enquanto ele estava ali filmando esse quadro, acabou escutando batidas muito estranhas na parede. If so, could you touch the green light? Is it okay that I'm here? Whoa. Whoa. Oh my God, that was a deep thump in this wall here. Is that a yes? Thump in this wall. Oh God, it just did it again. Ele escutou isso e ficou muito assustado, mas era apenas o começo. Ele estava no corredor que dá acesso aos dormitórios, e ali ele ficou apavorado ao notar que estava sendo observado por alguma coisa. Hello? Oh my God, oh my God. There was somebody over there. Holy shit. I literally just saw a figure peek out of that room over there. Após ter escutado alguns ruídos em um dos quartos, ele decidiu ir até lá, e lá dentro acabou sendo surpreendido por algo que ele não esperava. Oh, what the? Whoa, 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 whoa! The blinds are freaking moving! Holy shit, are you seeing that? What is going on in here? As persianas se movem, mesmo sem ter nenhuma corrente de vento e nem janela aberta. E isso foi muito estranho para ele. Então ele decidiu sair daquele quarto. Ele passou pela cozinha e não registrou nada de estranho. Foi então que ele se dirigiu a um quarto onde havia uma cadeira de rodas. Esse quarto pertencia a uma paciente chamada Grace. Ela tinha transtorno de personalidade e é relatado que a voz dela mudava de forma anormal, dependendo da personalidade que ela estava assumindo. Então, já que ele estava ali, começou a tentar contato com ela e acabou presenciando algumas coisas muito bizarras. Are you aware that you passed on? Oh my God, I just heard a voice. Ele ficou muito assustado, pois cada voz que ele escutava soava de um jeito diferente, aparentando ser várias pessoas, ou quem sabe, as personalidades de Grace. No entanto, ele escutou uma voz mais profunda, e foi isso que fez ele ficar tão apavorado. Grace, what do you mean when you say that the devil is after you? Who is the devil? Oh. That was a fucking deep voice. Holy shit. E ainda ali, ele presenciou aquela cadeira de rodas se movendo sozinha. Get it together. Are you the devil that is after her? Oh, what the Depois disso, ele foi até lá e recolheu o seu aparelho K2. E logo após, ele voltou para aquele corredor assustador, onde acabou escutando o que parecia ser um choro. That sounded like a cry.
like a cry for help. O choro que ele escutou parecia estar vindo de um dos quartos, então ele decidiu ir até lá. Esse quarto, por muito tempo, foi moradia de uma paciente chamada Rebecca. Ela foi internada após recusar se alimentar e ficar obcecada pela aparência. E dizem que os últimos dias de Rebecca foi parada em frente ao espelho, arrancando mechas do seu próprio cabelo. E enquanto ele estava ali nesse quarto, acabou presenciando uma anomalia muito estranha. Oh my goodness, it is suddenly cold in here. I am getting chills all over my body. What was that? What was that? Oh my god, she freaking looked at me through the mirror. I just saw her face. A primeira coisa que ele viu foi uma espécie de bola de luz passando no espelho. Só que não demorou muito tempo para ele ver o que parecia ser um rosto que aparece ali por alguns segundos e logo depois desaparece. Ao sair desse quarto, ele foi para o corredor, onde há relatos de uma entidade obscura que persegue as pessoas. E tirando algumas fotos, ele percebeu uma sombra muito estranha e obscura em uma das portas. E nesse momento, ele escutou algumas batidas que pareciam estar vindo de lá. Oh God. Após escutar esses barulhos, ele viu que não tinha jeito, então decidiu se aproximar. I can hear you in there. Come on out. Oh my God. That door just partially opened. Ele escuta alguns movimentos lá dentro, e nesse instante, ele presencia a porta se abrindo. E quando se aproxima, ele percebe que a porta está trancada com um cadeado externo, provavelmente para tentar impedir que alguma coisa ruim saia de lá de dentro. E ainda ali, ele escuta o que parece ser uma respiração, e também sente alguma coisa empurrando a porta. That just sounded like a breath. That just sounded like a breath. Oh God. Oh, oh my God. Ao presenciar isso, ele se afasta daquele quarto, só que aparentemente ele ainda não estava a salvo. Oh, I felt something slam that door on me. Holy shit. I don't know how much more of this I can... It's coming after me. Ele vê o que parece ser uma sombra se movendo na direção dele. Nessa hora, ele fica muito assustado e acha melhor sair de dentro da casa. Mas após alguns minutos, ele decide retornar, e dentro de um dos quartos, ele presencia um livro de colorir se movendo sozinho. I see you've got a whole coloring book here too. Is this your favorite color book? Oh my God! Oh my God! Após isso, ele ainda presencia algumas coisas muito estranhas, como luzes acendendo e apagando sozinhas e objetos caindo, sem nenhum motivo aparente. Mas foi no sótão que ele passou por momentos que fizeram ele querer encerrar a investigação. Holy shit! Holy shit! I don't want to be up here anymore. I don't want to be up here anymore. I want to be done. Oh God. Holy, I just heard a growl. I'm out. I'm done. I can't take it anymore. Get me out of here. Uma mulher estava explorando uma floresta que fica em Ohio e já estava quase anoitecendo. E enquanto ela estava ali naquele local, começou a sentir aquela sensação de estar sendo observada. Foi então que ela percebeu que havia alguma coisa ali com ela. What is on my face? Yeah. Hi. Hi.
Yep. Yep. I gotta get down. I can't go home. Oh. Fuck. Sorry. Ela viu alguma coisa obscura com olhos brilhantes que estavam ali observando ela. Nesse momento, muito assustada, ela saiu de perto, mas mesmo assim, ela ainda sentia que estava sendo perseguida. Então, para se manter segura, ela saiu de dentro daquela floresta, mas pelo que parece, mesmo tendo saído de lá, ela ainda não estava segura. What is that? No! Ela olhou para trás e percebeu que aquela figura que estava observando ela ainda estava ali. E ela estava abaixada, como se estivesse tentando se esconder. Mas assim que a mulher olhou naquela direção, aquela figura obscura se levantou. E nesse momento, com muito medo, essa mulher teve que sair correndo, pois o que quer que seja aquilo estava perseguindo ela. Um vídeo tanto quanto misterioso foi gravado na Colômbia. A filmagem foi feita por uma câmera de segurança no dia 21 de julho de 2024. Eram quase 7 horas da noite, e na filmagem podemos ver um homem entrando no quintal de uma casa. E até aí tudo normal. Só que de repente, enquanto ele estava lá dentro, aconteceu uma coisa muito estranha, que até agora continua sem explicação. Enquanto ele está dentro do quintal, alguma coisa passa muito rápido na frente da câmera e acaba acertando ele. Assim que essa coisa acerta ele, ele cai para o lado de fora inconsciente. Até agora não se sabe ao certo o que foi que acertou esse homem, mas a pessoa que postou o vídeo relatou que ele teve que ser encaminhado ao hospital, onde levou 24 pontos. O mais bizarro é que esse objeto faz um movimento curvo, saindo de trás de uma bitoneira até acertar o rapaz em cheio. Até agora não se sabe ao certo o que realmente aconteceu, pois nenhum objeto estranho foi encontrado no local. Não dá para dizer que é sobrenatural, mas com certeza é algo muito estranho e difícil de ser explicado. As filmagens mais difíceis de serem explicadas geralmente são feitas por câmeras de segurança, e a filmagem que veremos agora foi feita em um escritório, e o que aparece na filmagem é algo muito bizarro. This looks like she's floating, Bob. You got it? Oh God, that gives me the creeps. Yep. Era 6h10 da manhã e o escritório ainda estava fechado, e na filmagem foi possível ver uma figura estranha que aparece no meio do corredor, como se estivesse flutuando. E essa coisa fica ali por algum tempo, até se mover para o lado e desaparecer. Como vemos, a pessoa que está revisando a filmagem chega a olhar em uma outra sala para ver se encontra aquela coisa, e é possível vê-la através de um vidro. Oh God, that gives me the creeps. Yep. Essa aparição deixou as pessoas que trabalham nesse escritório muito assustadas, e eles estão torcendo para que isso não apareça durante o expediente. Um homem chamado Patrick Johnson conta que estava descendo até o porão para pegar a sua bicicleta. E como ele havia acabado de comprar uma câmera, ele decidiu filmar o seu trajeto até a bike. Só que, para a surpresa dele, enquanto ele filmava, uma coisa realmente assustadora apareceu no vídeo.
Ele abre a porta e anda por um corredor, e quando ele está quase chegando no final desse corredor, acaba presenciando uma sombra se movendo. Nessa hora, podemos ver que ele para um pouco, como se não estivesse acreditando no que havia acabado de presenciar. E após respirar, ele vai naquela direção, mas não encontra nada, a não ser uma porta fechada. Seria realmente uma aparição ou pode ser apenas um vídeo de entretenimento? Bem, aqui é você quem decide. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos!